Amigas e amigos, como eu falei no vídeo passado, os jornalões já se apresentaram com seus editoriais analisando a eleição na Argentina que levou o Alberto Fernandes à presidência da República e a Cristina Kirchner, a vice, ela que foi a presidenta da Argentina. O grande problema da direita, na verdade, é com a Cristina. Eles tentam separar a Cristina do Alberto e tentam enquadrá-lo. Os editoriais vão exatamente nesse sentido. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor. Este é o outro lado da notícia. Bem-vinda, bem-vindo. Peço para você se inscrever, para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar. Enfim, mais do que nunca, esse canal está precisando da tua ajuda, precisando do seu impulso, porque à medida que as coisas vão evoluindo, né, existe aí uma profusão de canais, e enfim, tem toda uma complexidade da disputa de espaço, né, até por questões técnicas no YouTube, e é necessário, enfim, essa militância, né, isso tem sido demonstrado, né, e eu tenho comentado bastante sobre isso aqui. Mais uma vez, faço apelo e conto com vocês. Retomando ao assunto, são duas questões que são importantes a gente analisar, né, nesse sentido, nesse diapasão. Né, como eu disse no vídeo passado, a vitória do Alberto e da Cristina não é um assunto que fica restrito à Argentina. Né, isso tem potencial de mobilização mundial dos dois lados. Né, tem que ter um fio separando as coisas, os acontecimentos. Tem uma grande crise no mundo. Quer dizer, o ponto de partida é esse. Tem uma grande crise no mundo. Né? É uma crise de acumulação do capital que se enveredou por esse caminho da acumulação financeira. Quer dizer, ele precisa se reproduzir e se reproduz rápido, sem passar pela produção. Consequentemente, ele não cria valor. É simplesmente uma nuvem de papel, né? Agora virtual, que vaga pelo mundo, né, de país em país, sem gerar riqueza, sem gerar produtos, sem gerar emprego, sem gerar dinamismo, sem gerar desenvolvimento. E os estados que são governados por esta ideologia, por esse pensamento, acabam se submetendo à lógica desse capital. É o caso do Brasil. Eu tenho falado aqui do Paquito, de Wall Street. Ele chegou, ele fala, o discurso dele é todo esse, né? A reforma vai economizar. Agora ele quer economizar mais, diz que está lançando um pacote arroxo no funcionalismo público, se possível ele demite funcionalismo público, privataria, né? Enfim, meter a mão no orçamento, meter a mão no patrimônio público, exatamente dentro desta lógica. E num processo como esse, que como é uma política assim, muito agressiva do ponto de vista financeiro, que eles chegam destruindo tudo, igual uma nuvem de gafanhoto. O que aconteceu na Argentina foi isso que está acontecendo no Brasil, né? No Chile. No Chile é a mesma coisa. Quer dizer, a coisa fica ali parada, né? A propaganda aí que o Paulo Guedes cansou de dizer que a Suíça brasileira seria o Chile. Agora vai lá ver a condição real do povo, né? Uma coisa é falar, outra coisa é comprovar. Né, quanto ganha o trabalhador, o aposentado, né, quais são as condições de vida, o custo de vida, como é essa relação, né, salário, custo de vida, essas coisas básicas. Na Argentina, isso foi mais grave, porque na Argentina, a Argentina tinha saído de um processo de crise grave, grande crise, do neoliberalismo, mais ou menos como o Brasil, né? Mais ou menos como o Brasil. E chegou o ciclo de governos do Néstor, depois da Cristina Kirchner, e aí as coisas mudaram, né? Aí fizeram aquela campanha, né? Teve muita influência do Brasil, né? Dos acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil, né? Enfim, da ofensiva, da expansão do regime norte-americano aqui, a tentativa de retomada da América Latina depois do ciclo democrático progressista. Isso influenciou demais na Argentina. E aí o resultado foi aquilo lá, né? Uma desgraceira num curto espaço de tempo. Então são duas questões, eu falo sempre aqui do fio, estou falando do fio. Né? São duas questões. De um lado há uma pressão muito grande, né, do lado direito, do lado do capital e tal, da turma aí do mundo financeiro, do Wall Street, o Lobão de Wall Street, do Paquito, essa turma toda aí, né? Essa turma depravada, né, que junta aí, é um clube, né, que eu digo aqui, junta as facções criminosas,
os corruptos da Operação Lava Jato, né, as milícias do bolsonarismo, né, junta tudo isso, junta com a facção do Lobão de Wall Street, do Paquito de Wall Street. É esse o governo que eles compuseram aqui. Então, de um lado tem a pressão que vem dos cachorros loucos, no caso do Brasil, mas eles estão lá em Hong Kong, estão na Venezuela, né, estão no Uruguai. O Uruguai teve eleição também, agora vai para o segundo turno, estão lá, estão na Bolívia, fazendo arruaças, né, tentando sabotar o resultado das eleições que ocorreram agora recentemente, que reelegeu o Evo Morales. Esse é um lado da coisa. Eles estão fazendo o quê? Estão defendendo o quê? Nas aspas, eles estão defendendo a democracia. Tem problema de miséria, fome lá em Hong Kong? Rigorosamente não tem. Deve ter lá alguns bolsões, uma coisa, não sei. Estou imaginando, mas as reivindicações não são para... Queremos transportes públicos, queremos escola pública, queremos... enfim, etc. Essas coisas básicas do povo. Na Venezuela, alguém viu o povo lá se manifestando, pedindo, né, queremos emprego, queremos... Tem uma crise, o cerco, tudo isso, tal. Mas aquela turma que está se manifestando contra o governo lá não está reivindicando isso, não. Está reivindicando a entrega do país, petróleo, né? Vai para o mundo afora, na Síria, a guerra na Síria, quem está lá guerreando, fazendo o que lá? O Trump. Teve esse episódio horroroso, né, isso é uma coisa bárbara, né, medieval, lá do terrorista lá, na linguagem deles, enfim, as complexidades que não dá para a gente entrar aqui. Vai para o Líbano, vai para o Iraque, vai para o Haiti, vai para o Equador. Tem, portanto, de um lado... O que eles estão reivindicando? Pega o caso do Chile, é muito emblemático. O caso do Chile, né, tem interface, conversa, dialoga diretamente com o resultado das eleições na Argentina e na Bolívia, né? O Brasil está no meio de tudo isso. E aí entra o problema da análise por esta perspectiva de classes, ideológica, né? Quem está reivindicando o que exatamente, onde, como, tem tudo isso, né? Do nosso lado, é evidente que é isso. O país caiu na mão, né, da turma de Wall Street, lá da Argentina, do Chile, né, do Equador, etc. O Brasil está nisso. Não dá para olhar para o futuro e ver tranquilidade no cenário. O Bolsonaro está aí, essa história de leão. Até fiz uma crônica, vou deixar ele aqui. Ele está mais para... O que eu dei o título assim, ele está mais para pato no pombal do que para leão. Ele é o pato no pombal. Ele, o Guedes e o Sérgio Moro, que é a trinca, né, que lideram as facções que compõem o governo. O resto é figurante. O pato no pombal não sabe para que serve as asas. Eu vou deixar a crônica aqui para vocês darem uma olhada. Vale a pena. Um toque de ironia, né, eu analiso essa questão. Então, a gente olha para o futuro do Brasil, não vê um cenário de tranquilidade, vê um cenário da Argentina, vê um cenário da Bolívia, vê um cenário do Uruguai, vê um cenário, enfim, né, de o que está acontecendo exatamente, né? Por que tem todos esses problemas aqui, sabe? O aumento rápido da miséria, do desemprego, etc. A nossa análise é essa. Agora, a análise do outro lado, aí é que eu disse no começo, né, que eles tentam separar a Cristina, porque sabe que a Cristina não é fácil, não. Eles não vão dobrar a Cristina, não, assim como o Lula, não dobraram. Prenderam o Lula, quiseram prender a Cristina. Esses fascistas, essas facções criminosas, essas milícias aí de corrupto, estilo Sérgio Moro, essa milícia do Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, essas coisas, a mesma coisa, a mesma lógica. E a Cristina já bateu o microfone na mesa e disse o seguinte: olha, aqui não, comigo não. E aí eles tentam fazer o quê? Eles vão tentar sabotar lá, de todo jeito, tentar criar atritos entre o Alberto Fernandes e a Cristina. O Globo faz isso no editorial, diz aqui. A Folha fez um editorial, uma meme, estilo Folha e tal, nem vale a pena analisar. O do Globo é claramente nesse sentido que eu estou dizendo aqui, que diz aqui que a persistência da deterioração econômica e social no país transforma a derrota de Macri e de seu projeto de reformas liberais mal executadas. O problema não são as reformas, foi que elas foram mal executadas. Então agora o Alberto Fernandes trata de fazer as reformas neoliberais bem executadas. É o que o Globo está dizendo aqui.
para o peronismo em uma aposta de alto risco da sociedade argentina, quer dizer, foi para a sociedade fez uma aposta de alto risco. É bem típico, né? Bem típico, é muito elucidativo, né? Didático. Aí diz aqui, fala da inflação, recessão, desemprego, não sei o que, tal. Mas a crise a ser enfrentada pelo próximo governo pode fazer com que a Argentina volte ao experimentalismo populista do kirchnerismo. Olha aí. Prossegue aqui dizendo o seguinte, até que eu falo, né? A brincadeira que eu falo. Não falei que eles vinham com isso. Falei, quem não assistiu, assista. Aliás, dá mais audiência, inclusive, assista lá o vídeo passado. Diz aqui ainda, há dúvidas, isso aqui é interessante, ó. Há dúvidas sobre se um governo com Cristina como vice-presidente terá confiança pública e meios para enfrentar as dificuldades criadas nos 12 anos em que dividiu o poder com seu falecido marido, Néstor Kirchner. Ou seja, nada de Cristina. Nada de Cristina. Fora Cristina, só faltou por aqui. Ela assumiu em 2007, sucedendo e tal, aprofundou o nacional populismo kirchnerista, levando a Argentina, mais uma vez, a quebrar por falta de divisas. Isso é de uma mentira, de uma desfaçatez, né, uma fake news. Né, é a mesma coisa da lógica da Lava Jato, né, de mentiraiada, sabe? Típico de facção criminosa mesmo. É revoltante a gente ler esse tipo de coisa e saber que é esse tipo de gente que está por aí, né, que tem poder e tal, que fala de democracia, de civilização. Eu digo, quando falo aqui que são organizações mafiosas, é isso mesmo. Cartel mafioso, midiático, é isso aqui, ó. Prossegue ainda dizendo que Alberto Fernandes, peronista moderado, que se chocou com a presidente Cristina, que foi seu chefe de gabinete, eles tiveram lá uma divergência e tal, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. É o Globo já jogando veneno, né? É veneno o tempo todo. O Alberto diz aqui, o Globo precisa, ele está mandando, o Globo está mandando, precisa indicar de maneira clara quem será a pessoa forte no governo. Isso aqui é um flagrante, né? Sai fora da Cristina, aí que nós abraçamos você aqui. Terá de esvaziar a suspeita de que sua posição de cabeça de chapa serviria apenas de biombo para o peronismo voltar ao poder. Quer dizer, ele foi eleito com uma plataforma, com um programa de governo, com tudo. O Globo está dizendo, larga tudo isso aí. Né? Não é uma suspeita de que o peronismo está de volta. Dá um golpe. Faz igual o Lenin Moreno lá no Equador. Dá um golpe. Rasga o programa que foi eleito aí e tal, rompe com a Cristina. É isso que ele está dizendo aqui. Sem correr o risco de ter seu projeto de governo prejudicado pela impopularidade da ex-presidente e senadora, contra quem há graves denúncias de corrupção, já invoca aqui as milícias de lá, né? Ó, fica em cima da Cristina aí, ó. Vamos lembrar sempre que ela tem processo na justiça, como o Lula tem. A corrupção, então. Né? A milícia, estilo Lava Jato, né? Milícia da pior espécie. A pior milícia que tem é essa, a milícia da fake news. Caso contrário, deixará a impressão de que, eleito Fernandes, Cristina assumirá o poder de fato para voltar a tentar as conhecidas e inviáveis soluções populistas a partir da posse no próximo 10 de dezembro. É isso. É o editorial de alto a baixo, dizendo o seguinte: Alberto Fernandes, rompa com a Cristina, rompa com o programa eleito, rompa com os eleitores que te elegeu. Faça igual nós fizemos aqui com a eleição de 2014, rasgue o programa de governo da Dilma, os votos, né, que foram dados em 2014, né, rasga tudo isso aí e tal, vem para o nosso lado aqui. Né, aí depois a gente acha outra solução. Aqui nós achamos Bolsonaro, por enquanto. Lá nós podemos arranjar outra. Ou você mesmo pode ser um Bolsonaro, quem sabe. Aí diz ainda que, aí vai falando, né, que o Bolsonaro, aí já joga o Lula na jogada, diz que o Bolsonaro, assim como o Lula, tomou partido e tal. O Bolsonaro tem uma ideologia, como o Globo tem, só que o Globo é mais malandro, né? Vamos dizer assim, tem mais recursos, podemos dizer, né? Para fazer a mesma coisa que o Jair Bolsonaro fez. Assume claramente um lado e critica. O Bolsonaro assumiu um lado, como se o Globo não tivesse assumido um lado. Olha aí como age uma milícia midiática. Né? E o Lula já assumiu. O Lula pensava de um jeito, o Bolsonaro pensa do outro. O Bolsonaro, eu defendo isso, o Lula, eu defendo aquilo, o Globo também. Mas aí entra o pulo do gato, ou
do rato, né, da rataria pretoriana midiática. Quer dizer, vamos aqui embotar a compreensão das coisas, né, fazer manipulação política e ideológica. A gente diz o seguinte, ó, na Argentina não houve assim mudança, peronismo, não sei o quê, rompimento com o neoliberalismo. Não, houve lá e tal. Tem um tal de Alberto Fernandes, uma tal de Cristina e tal. A Cristina larga para lá porque essa é do osso duro de roer. Nós não vamos comprá-la, nós não vamos corrompê-la e vamos tentar corromper o Alberto Fernandes, né? E eles não falam nada da Bolívia, não falam nada do Chile, né? Não faz essa ligação óbvia, né, de que existe uma causa, causas e efeitos. Tudo que está acontecendo são efeitos de uma causa. As manifestações, de novo, o fio. É um fio que separa as manifestações de Hong Kong e da Venezuela, que é gente ali sabotando a democracia, a soberania, e etc, etc, etc. Do outro lado, o povo, né, se levantando contra esse outro lado aí, que é o lado, né, do neoliberalismo, do neocolonialismo, né, dessa turma aí que vive a turma de Wall Street, do Paquito de Wall Street, né, junto com as milícias aí, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a turma da corrupção, a turma da lama. É isso aí. Reforço o pedido para você se inscrever, para você dar o like, para você compartilhar, para você impulsionar esse canal. Um abraço, até a próxima.